Olá, boa tarde. Nós estamos de volta com notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Na Folha de São Paulo, novo saque do FGTS pode beneficiar 40 milhões de trabalhadores e liberar mais de 20 bilhões de reais. O valor a ser autorizado para resgate deve ser de até R$1.000 por pessoa. E no valor econômico, dólar cai para R$ 5,00 com exterior e fluxo. Investidores acompanham dados econômicos brasileiros, mas estão atentos à cena externa. E por fim, o Globo, Anvisa aprova segundo autoteste de Covid-19 para uso no Brasil. O teste apresentará resultado em 15 minutos. E mudando de assunto, o valor do financiamento para a compra da casa própria do Programa Social do Governo Federal ficou maior. O decreto publicado hoje no Diário Oficial da União prevê até R$130 mil para o imóvel residencial. O governo federal publicou um decreto que aumenta o valor do crédito para construção ou aquisição de imóveis. De acordo com o texto, os interessados em adquirir imóveis por meio do programa Casa Verde e Amarela vão ter incentivo de até R$130 mil em áreas urbanas e R$55 mil em áreas rurais. A lei anterior previa financiamento de R$110 mil em áreas urbanas e R$45 mil em áreas rurais. As regras valem tanto para a compra de imóveis novos quanto de usados. O texto também cria o Comitê de Participação do Fundo de Arrendamento Residencial, que deve orientar a atuação da União, examinar o regulamento e propostas de alteração. Atualmente, o fundo é utilizado como uma das fontes de recursos do programa Casa Verde e Amarela, além de financiar operações já contratadas no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. O Casa Verde e Amarela é destinado às famílias sem moradia que desejam ter acesso à casa própria. O programa divide o público-alvo em 3 faixas de renda familiar, até R$2 mil mensais, até R$4 mil e de R$4 a R$7 mil. De acordo com o governo, foram entregues 384 mil moradias dentro do programa em 2021. E nos destaques internacionais, a Rússia prometeu hoje uma resposta forte e dolorosa às sanções anunciadas pelos Estados Unidos depois que o presidente Vladimir Putin reconheceu a independência de 2 regiões separatistas ucranianas. A decisão de Moscou em reconhecer a independência das regiões separatistas ucranianas de Donetsk e Lugansk levou a comunidade internacional a se mobilizar contra a Rússia. Estados Unidos, União Europeia, Japão, Austrália, Canadá e Reino Unido anunciaram sanções contra a iniciativa que aumentou a expectativa de guerra. O Ministério das Relações Exteriores russo prometeu uma resposta drástica contra as restrições americanas. Em comunicado, Moscou disse que não houvesse dúvidas sobre uma resposta forte a essas sanções, não necessariamente simétricas, mas bem calculadas e dolorosas para os Estados Unidos. Washington anunciou uma primeira rodada de sanções para bloquear o acesso da Rússia aos mercados financeiros ocidentais, advertindo que havia medidas adicionais sobre a mesa no caso de uma escalada na Ucrânia. Um funcionário de alto escalão do governo americano indicou que o conjunto do sistema financeiro russo pode ser objeto de sanções. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores russo, Moscou já mostrou ser capaz de minimizar os danos causados por sanções. O governo disse ainda que a pressão dessas medidas punitivas não pode influenciar a vontade da Rússia de se defender de forma firme. O presidente Vladimir Putin garantiu estar aberto ao diálogo, mas ressaltou que os interesses russos eram inegociáveis. A Agência Internacional de Energia anunciou que as emissões de metano são muito subestimadas nos registros oficiais e pediu uma ação contra este poderoso gás de efeito estufa. O índice anual Global Methane Tracker indica que as emissões de metano do setor de petróleo, gás e carvão aumentaram 5% em 2021. O aumento no ano passado representa 70% a mais do que as emissões reportadas pelos países. Por isso, a agência pede mais transparência e medidas mais fortes e imediatas para minimizar o impacto no efeito estufa. O metano é responsável por aproximadamente 30% do aquecimento do planeta desde a Revolução Industrial. Seu tempo de duração na atmosfera é mais curto do que o do CO2, mas seu poder calorífico é superior.
O setor de energias fósseis representa 40% aproximadamente do metano relacionado com as atividades humanas. Caso o setor tivesse contido todos os vazamentos de metano em 2021, o mercado teria se beneficiado de mais de 180 bilhões de metros cúbicos de gás natural. Isso representa o equivalente a todo o gás necessário anualmente para o setor elétrico europeu. E de volta ao Brasil, olha só, subiu o número de atendimentos por transtornos causados pelo consumo de substâncias químicas. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde e refere-se ao atendimento no SUS. Vamos acompanhar na reportagem de Maria Clara Leite. Nas ruas, não é difícil encontrar quem conheça alguém que aumentou o consumo de substâncias químicas ao longo da pandemia. A gente vê bastante, né? Principalmente os jovens, né? Muita bebida, então tem bastante. Ficou frequente pelo fato, acho que, de não sair, aí ficava meio que entediado, aí a válvula de escape era essa aí, entendeu? Pessoas do seu convívio. Isso, sim. Bastante mesmo. O psicólogo Jacob Pinheiro Goldberg explica o que aconteceu nesse período de incertezas. Não houve nenhuma preparação psicológica para acalmar a população. Então nós tivemos aqui, estamos continuando a ter, um tumulto emocional que joga as pessoas numa posição persecutória, de paranoia. As pessoas ficam com medo. E quando o indivíduo fica com medo, ele procura recursos de fuga. E quais são os recursos? Álcool, droga. O abuso de álcool e outras drogas levou muita gente aos hospitais ao longo da pandemia. Em 2021, o atendimento de pessoas com transtornos mentais associados a essas substâncias cresceu 11% no Sistema Único de Saúde. Do total de atendimentos realizados no ano passado no SUS, pouco mais de 159 mil estavam relacionados ao uso abusivo do álcool. Quase 32 mil estavam ligados aos transtornos mentais e comportamentais causados pelo uso de cocaína e mais de 18 mil pelo fumo. O levantamento apurou o consumo de opiáceos, canabinoides, alucinógenos, solventes voláteis, hipnóticos, sedativos e estimulantes, incluindo a cafeína. Juntos, os atendimentos no SUS causados por essas substâncias psicoativas somam pouco mais de 151 mil. Mas não foi só no Sistema Único de Saúde que o aumento na busca por atendimento para o tratamento de transtornos foi verificado. Meu consultório aumentou por demais o número de consultas. Aliás, eu fiz na medida do possível e continuo fazendo atendimento presencial e online, e a gente observa que todas as pessoas, não é que houve um aumento de 15% só de transtorno mental, não. É genérico, é generalizado. De alguma maneira, todas as pessoas tiveram o seu equilíbrio e continuam tendo o seu equilíbrio emocional turbulento. O especialista aponta os sintomas que devem acender o alerta para um possível problema de saúde mental. Ansiedade, insônia, alterações de apetite, medo excessivo da morte. As pessoas que não cuidarem, que não tratarem, vão carregar isso por muito tempo. Em tempos de pandemia, muito além de tratar a Covid-19, segundo o psicólogo, é preciso se atentar à saúde mental. Preciso incorporar o sistema de psicologia, de psicanálise, de psiquiatria ao tratamento, não da doença em si. Não é necessário esperar que o indivíduo enlouqueça para depois socorrê-lo. Não. É preciso existir um tratamento e um trabalho anterior. Isso é primário. Essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, às 6h30 da tarde, com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia.